Oi pessoal, Jane Nascimento, mais uma vez gravando um vídeo para falar com vocês a respeito de drogas, né? Drogas, seus sintomas, os sintomas da dependência química, da codependência, e hoje nós vamos falar do flashback. Você sabia que de cada 10 pedras de crack que você usa, pelo menos duas ficam armazenadas no seu organismo? O organismo absorve e fica ali guardadinha, né? Então, quando a pessoa, por exemplo, o dependente químico vai para a clínica, faz uma internação, faz um tratamento de desintoxicação e volta para sua casa, volta para o convívio familiar. Depois de um tempo, né? Depende de pessoa para pessoa esse tempo. O cérebro entende que a pessoa está utilizando a droga ainda, porque o fígado metaboliza aquela substância que está armazenada no seu organismo e manda para o cérebro. O cérebro vai entender que o indivíduo está fazendo uso ainda da droga e é como se ele estivesse utilizando a droga. Quando ele percebe que o cara não está usando a droga, né, ele se sente enganado, ele percebe que ele está sendo enganado, né, enganado. E ele percebe que aquela droga está sendo pouca, né, aquilo que está sendo enviado para o cérebro está sendo pouco, né, e aí ele começa a reclamar, ele reclama, é como se ele estivesse reclamando o uso, né, tá cobrando aquela pessoa, cobrando o organismo o uso da droga. Então, a pessoa começa a sentir dores de cabeça, vômitos, diarreias, tremores, febres. Muitas vezes a pessoa tem febre sem saber por quê, sem ter nenhum tipo de infecção, nada. E a pessoa sente febre, são vários sintomas, né, que a gente considera as crises de abstinência, que são as crises de abstinência. E muitas vezes a pessoa vai até para médico, para o hospital, né? Porque são muito fortes. As crises são muito fortes. Então, aí, logo depois das crises de abstinência, aí vem, né? Consequentemente, vem a recaída. Então, a família precisa ficar muito atenta, né? A família e o dependente químico também. Precisa ficar muito atenta a esses sintomas. Observar, tá sempre junto, olhar, né? Quando perceber que o dependente químico tá tendo algum sintoma de crise de abstinência, né? Algum sintoma de abstinência, ansiedade, nervosismo, né? Fica agitado. Então a pessoa tem que estar sempre junto, fica junto, presta atenção, observa, leva para fazer alguma coisa, uma atividade física, leva para o cinema, vai. Sabe, assim, tenta driblar de alguma forma esse sintoma, essa crise, né? Às vezes é necessário até tomar um remédio para ansiedade, uma medicação para dormir, alguma coisa assim, né? Para sair daquela crise, né? Daqueles sintomas de abstinência. Então, a participação da família é muito importante nessa hora. É muito importante, porque a gente vê tantos casos que a família, às vezes, ao invés de fazer isso, ficar do lado e ajudar de alguma forma, às vezes a família joga na cara as coisas que fez, porque o dependente químico, quando ele está sentindo, né, esses sintomas de abstinência, muitas vezes ele fica nervoso, fica irritado, aí briga fácil, né? Qualquer coisinha é motivo para discutir, para brigar, para entrar em depressão. E aí a família vem cobrando e cobra, joga na cara, chama de vagabundo. E quando a pessoa recai, aí a família fala que recaiu porque quis, porque gosta daquela vida, porque é um vagabundo, né? E não é nada disso e não adianta fazer isso também, não vai resolver nada, né? Porque, na verdade, a situação não é bem assim. Então, é muito importante a família, um conselho que eu dou, né? A família tentar entender, estudar sobre a doença. Existem muitos vídeos, existem muitos documentários, muitas matérias falando a respeito disso, a respeito da doença dependência química. Então, é muito importante que a família entenda
sobre a doença. Procure ter conhecimento, né? Não só a família, como o dependente químico também. Porque quando a gente entende aquilo que a gente sente, quando a gente entende sobre a doença da gente, fica mais fácil da gente lidar com a situação quando vem essas crises, né? Então, eu não consigo argumentar sobre uma questão se eu não tenho conhecimento sobre ela, não é mesmo? Então, se eu conheço sobre a minha doença, se a família conhece, tem conhecimento de todos os sintomas, de como funciona, de como a doença age no organismo do dependente químico, de como os sintomas, as crises de abstinência, como elas afetam, né, o indivíduo. Quando a família tem conhecimento, a família lida melhor com a situação, a família entende melhor, ela age melhor, é muito mais fácil para todo mundo, né? E, por outro lado, o dependente químico também, ele também tem que ter conhecimento sobre a doença dele, né? Aí vai facilitar para todo mundo. Não que tendo conhecimento não vai acontecer, porque o organismo, a doença tá ali, né? O organismo tá pedindo, o cérebro tá pedindo, tá cobrando, então a doença vai estar ali. Mas quando a gente sabe, quando a gente tem conhecimento, fica muito mais fácil da gente lidar com a situação. Ok? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Me ajuda compartilhando, me ajuda dando um like, se inscreve no canal e eu conto com vocês, ok? Um beijo, fica com Deus.